noite, meus Pink Lovers. Como vocês estão? Tava com saudade de mim, porque eu estava morrendo de saudade de vocês. Quanto tempo, né, que eu fiquei sumida daqui. Tive que dar esse tempo. Muitos já sabem porquê, outros não, né? E hoje, até que aconteceu algumas coisas também que até me fez querer não gravar vídeo hoje, mas eu falei, não, no dia de hoje eu não posso passar porque, né, tem que 2 meses que eu não gravo vídeo, eu acho, uma coisa assim. E hoje voltei, né, e pretendo continuar aqui. Nesse tempo que eu fiquei parada, eu recebi vídeos das pessoas, né, me incentivando. Então é uma coisa que me mantém firme, né? Por mais que eu tirei esse tempo, eu precisei tirar esse tempo. Mas cada mensagem que eu recebi, os vídeos muito emocionantes, né? Dos grandes influenciadores agora da internet, que começaram do zero, que começaram do nada e hoje são o que são, né? Então, se hoje eu tô aqui me mantendo firme, é por causa dessas pessoas que me incentivam, né? E é isso, né? Se vocês confiam em mim, eu passo a confiar em mim também, né? Porque vocês sabem que eu até tenho um probleminha de autoconfiança. Mas hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho do porquê do meu sumiço. Não vai ser fácil de falar, mas eu queria compartilhar com vocês, né, sobre essa experiência muito triste que eu passei há 1 mês e 4 dias, 5 dias. Como muitos me seguem lá no Instagram, sabem que meu pai veio a falecer, né? E quem me acompanha aqui desde os primeiros vídeos, sabem que eu não tinha tanta convivência com meu pai. Meu pai foi embora quando eu era bebezinha e meu irmão também. Então, assim, eu não tenho muitas lembranças com ele, porque eu sei que ele foi embora, a gente era bem bebê, e ele voltou, já tinha 14 anos. E era aquele que a gente, o ditado, né, que a gente usa muito, que é que a figura de um pai é muito importante pra gente, né? Então, o seu primeiro amor, que é o seu pai, figura masculina, que te decepciona, dali você já cresce com traumas, né? Então, a minha primeira decepção foi o meu pai, em figura masculina, né? Eu carreguei isso por muito tempo, por isso que até por causa disso também alguns traumas, né? Medo, assim, que eu vim ter por causa desse abandono, né? E só que ele voltou. Meu pai sempre, eu fui muito apaixonada pelo meu pai, mas eu tive essa decepção. Então, como eu cresci com a minha mãe e meus irmãos me criando, eu não tive uma figura paterna na minha vida, sabe, assim. E eu sempre tive medo. E quando ele voltou, eu tinha 14 anos e já morava com o meu ex, né? Então, assim, quando ele voltou, foi aquela, sei lá, um misto de sentimento, felicidade, raiva, né, de vontade de perguntar por que você abandonou. Mas, assim, eu não consegui, sabe? Eu só abracei ele, falei, né? E nisso ele foi, eu tinha 14 anos quando ele voltou. E foi ficando a convivência assim, ele veio pra cá, mas mesmo ele morando aqui, mais perto, não tinha muita convivência. E eu, por ele ter me abandonado, eu queria que ele fosse mais presente, não eu que tinha que ir atrás dele, ele que teria que vir atrás de mim, porque foi ele que me abandonou, eu e meu irmão. E o tempo foi passando, lógico, sim, eu ia ver ele, eu ia na casa dele, né, de vez em quando, assim, às vezes era tipo assim, uma vez por ano, mais ou menos, eu ia na casa dele. Aí ele era pedreiro, já veio aqui em casa, já fez uns servicinhos pra mim, né, como pedreiro. Ele é um excelente pedreiro, né. E foi assim, a nossa convivência foi sendo assim, tipo, se vendo muito pouco, né, mas assim,
ali mantendo um pouco de contato possível. E há uns meses atrás, ele já foi, ele sempre foi fortinho, né? Ele foi emagrecendo e até então os médicos diziam que era, acho que gastrite, passavam remédio, mas meu pai foi emagrecendo. E teve um belo dia que ele tá trabalhando, levaram ele pro PA porque ele tava sentindo muita dor. E lá foi constatado que ele estava com câncer no estômago. Foi um choque muito grande. Eu não soube no momento digerir muito essa notícia, sabe? E ele ficou um tempo internado. E também até então eu não sabia a gravidade, né? A gente não sabia como é que tava. E aí ele foi transferido para um hospital. E lá foi passando, ele ficou internado, né? Foi passando e eu fui visitar ele. Eu não queria, mas eu, com meu acompanhamento psicológico, né, tudo, fui visitar ele com muita luta, mas fui. Foi muito difícil pra mim ter visto ele naquela situação, né, deitado numa cama, mas ainda nessa época ele tava conversando, a gente conversou bastante. Eu falei que amava ele, né, que ele tava muito confiante também. Ele passava confiança pra gente. Então, tipo assim, eu consegui conversar com ele, eu abracei ele, beijei ele, sabe? Eu perdoei ele. Sem ele me pedir perdão. Eu perdoei ele ali, sabe? E pra mim foi algo tremendo, porque me fazia mal também eu não ter essa mágoa, não ter perdoado ele e tal. E saí do hospital, saí pra fora, eu chorei um pouquinho mais, que é onde ele tava comigo. E depois de uns dias fizeram uma cirurgia nele pra, não lembro se era pra botar uma sonda no estômago, não sei, só sei que quando abriram, infelizmente tava tudo afetado, não tinha, já tava pegando os outros órgãos e dali, infelizmente, não tinha mais o que fazer. Os médicos deram um pouco tempo de vida para ele e ele ficou um tempo internado nesse hospital. E nesse tempo, nesse período dele internado, dessas coisas, eu fui meu tratamento e tal. E sempre pensando muito, sabe, sobre tudo isso e tal. E depois de um tempo transferiram para o hospital aqui perto de casa, que infelizmente a gente já sabe que quando a pessoa, né, tá transferida para cá assim nessa situação, a gente já sabe. E tem uma coisa assim que lógico que muitas pessoas também devem acreditar nisso, sabe, na coisa espiritual, assim. O meu irmão, que é por parte de pai e de mãe, né, ele não queria ver meu pai. Ele não queria ver porque ele já sabia mais ou menos como é que ele tava. Ele já tinha recebido foto do meu pai cheio com soro, com remédio e tal. E todos me pediam muito pra mim conversar com ele, porque todo mundo havia conversado com ele pra ele poder ver nosso pai, porque nosso pai tava esperando ele, né, pra descansar. Com muita luta, eu consegui ir com ele. Acabou que foi uma coisa que nem eu esperava, porque quando eu saí lá do outro hospital, eu deixei meu pai conversando, sabe, sã. Então quando eu e meu irmão fomos visitar ele nesse hospital, não era meu pai que estava ali. Eu levei um choque real, não era ele. Eu, na hora, tipo, eu tava forte pelo meu irmão, porque meu irmão ficou destruído. Então eu fiquei me mantendo forte por ele e eu consegui ser forte pra poder cuidar dele, né? E foi
imagem da minha vida que eu já vi. Meu pai tinha sumido. Meu pai não tava falando mais. Tava muito magro mesmo. E ele só ficava com o olho aberto. Então assim, ele tentava falar comigo, com meu irmão, mas não conseguia. Mas a gente sabia que ele queria pedir perdão a gente, que queria falar que amava a gente. E meu irmão também perdoou ele. Eu já tinha perdoado. E eu só dei um beijo na testa dele e falei pra ele descansar. Porque, gente, meu pai tava sofrendo demais. Dei a morfina, tava dando conta de tanta dor que ele tava sentindo. Ele tava vomitando e, tipo, sem se alimentar. E aquela cena ficou na minha cabeça. Vim embora pra casa. Tive que me medicar até um pouquinho mais forte, porque foi uma cena muito impactante. Muito mesmo. Eu até cheguei a compartilhar uma imagem nos stories do meu Instagram e todo mundo perguntou se era meu pai, mas eu falei que não era, mas é que era como se fosse ele, do mesmo jeito. Como é que o câncer acaba com a vida da pessoa. E vim embora pra casa. Meu irmão foi, né? Liguei pra minha mãe pra perguntar se ele tava bem, tá pra cuidar dele por mim. E acho que ali a minha missão de levar meu irmão eu cumpri, sabe? Consegui levar meu irmão pra ele ver. E acordei de manhã no outro dia. Eu sempre acordo e já olho meu celular, olho a hora, né? Se alguém me mandou mensagem. Nesse dia eu acordei e fui direto no banheiro, não peguei meu celular nem nada. E eu não sou disso. Aí eu saindo do banheiro, a Landine perguntou, amor, eu falei, oi. Ele, você tá bem? Eu falei, tô. Aí ele já com o olho, né, não conseguiu segurar e chorou que meu pai tinha falecido. Na hora ali, eu dei um baque, eu gritei dentro de casa, eu chorei, mas eu entendi que ele descansou, porque ele tava sofrendo e ele só precisava ver o meu irmão pra ter esse descanso. Na hora, eu engoli o meu choro de novo e só falei, eu quero ir ver meu irmão. Aí com a roupa que eu fui, do que eu acordei, nem lembro se eu escovei os dentes, fui pra casa da minha mãe, fui ver meu irmão. Meu pai faleceu, era 2h pouca da manhã, e é quase o horário que meu irmão levanta pra trabalhar. Meu irmão chegou no serviço, lá já deram notícia a ele, tiveram que trazer ele de carro pra casa, porque meu irmão trabalha de bicicleta. Aí eu fiquei com ele, a gente chorou junto, mas a gente também lembrou, né? Meu pai era muito vivido, meu pai não ligava pra nada, meu pai bebia a cachaçinha dele, mas era um trabalhador e era um pedreiro assim, dos melhores que eu já vi. Não é porque era meu pai, ele é um ótimo pedreiro. E isso, né? Tivemos que velar o corpo dele, que também foi muito difícil. Mas o mais difícil foi o último adeus. Meu pai é fanático por Amado Batista. E a gente indo, né, o carrinho levando o caixão dele, a gente botou Amado Batista pra tocar, porque com certeza era uma coisa que ele queria. E aí o último adeus, você sabe que você não vai ver mais aquela pessoa, tem a parte mais dolorosa. Eu fui lá, peguei uma flor, joguei e falei, descanse em paz, meu pai. Eu te amo. Eu tenho certeza que ele tá
tá descansando, ele tá em paz, porque todos os filhos conseguiram perdoar ele em vida, dar o perdão pra ele, ele sabe que a gente ama ele independente de tudo que a gente viveu. E eu, às vezes, eu fui, me maquiei pra tentar esconder a dor, né? Mas tem hora que não dá pra você esconder pra sempre. Então, teve dia que eu chorei bastante, eu gritei muito, e a dor enorme, enorme, de você olhar e dizer assim, você não vai mais ver, não aqui em vida entre a gente, mas eu creio numa vida além daqui, e eu acredito que um dia eu vou encontrar com as pessoas que eu amo, que vai ter a vida eterna, que eu vou estar com todos que eu amo. Eu acredito muito nisso. E hoje, o que meu pai deixou de exemplo pra mim, que foi, querendo ou não, tudo isso que aconteceu com ele foi uma virada de chave na minha vida, na minha terapia. Eu tava fazendo muita terapia e a minha psicóloga perguntou o que eu aprendi com tudo isso. E eu falei pra ela que com tudo que aconteceu, eu falei pra ela que eu quero dar mais valor à minha vida, que eu quero passar mais tempo com as pessoas que eu amo, que a minha vida é muito importante e que eu quero viver a minha vida. Eu não quero mais tentar tirar a minha vida, não quero mais desistir de viver, não quero me entregar mais à dor de querer tirar a própria vida. E isso que ele deixou de exemplo pra mim. Viva, aproveite as pessoas que vocês amam, façam o que vocês gostam sem se preocupar com a opinião alheia, do que os outros vão pensar, porque é você, é sobre você, não é sobre eles. Seja feliz da sua maneira, faça o que tiver vontade de fazer, viva bastante, viva hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Hoje a gente tá aqui, bem, né, da maneira que a gente pode, sorrindo, mas amanhã? Foi isso que aconteceu com meu pai. Ele tava brincando, era sorridente, fazia as lives dele no Facebook, que eu vivia brigando com ele, falando, meu Deus, alguém tirou o celular desse velho, porque pelo amor de Deus. Mas é a coisa que eu até sinto mais falta de entrar no Facebook, ele tá lá bebo fazendo um live no Facebook. Mas ele aproveitou a vida dele do jeito que ele queria, como ele podia, como ele gostava. E ele deixou esse exemplo pra mim. E eu peguei isso tudo pra mim, né? E tô vivendo a minha vida. Ainda tá um pouquinho difícil, né? Porque fez um mês. Ainda eu paro assim, penso, nunca mais vou ver e tal, mas é inevitável, né, gente? O luto, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Acho que ninguém tem que julgar o luto do outro, porque ninguém sabe o que a pessoa tá sentindo. Cada um tem o seu jeito de viver o luto, e isso não quer dizer nada, sabe? Cada um tem a sua dor, e a dor é por igual, gente. Perder uma pessoa que você ama é doloroso demais. Então, assim, eu tô aqui firme e forte do jeito que eu posso, vivendo com as pessoas que eu amo. Eu ainda tô com minha vida um pouquinho assim bagunçada, não consigo muito sair de casa ainda, parece que eu ainda tô meio... Eu tô andando em câmera lenta, mas assim, só minha vida parece mesmo que tá bagunçada, mas graças a Deus eu tive uma melhora, né, assim, psicologicamente falando, tive uma melhora, e tô tendo cada vez uma melhora, né, tô avançando mais, tô evoluindo, e pra mim esse exemplo que ele deixou, eu nunca vou esquecer, e que eu vou levar pro resto da minha vida.
com certeza. Então, meus amores, é esse recado. Esse é o meu vídeo de hoje. Agradecer novamente todo o carinho que eu recebi, que eu recebo. Cada abraço também que eu recebi. Cada palavra de apoio. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. E até semana que vem.